E eu preciso orar, meditar, Exato. agradecer, ter palavras positivas, parar de dizer eu quero isso, mas seja feita a vontade de Deus, como nós dizemos, a vontade de Deus é sempre maior do que a nossa, muito melhor, né? Então eu preciso mudar tudo isso. E a pessoa ela precisa parar, sabe? Ela precisa parar no aqui e no agora e se perceber, para perceber o que está acontecendo em volta dela. Sim. Porque as pessoas, isso são estudos também. As pessoas, ou elas estão muito no passado, ou elas estão muito no futuro. E para eu me perceber, eu preciso estar aqui, ó, paradinho aqui, me perceber mim e perceber o que está acontecendo à minha volta, né? Existe estudos de todos, né? Existem muitos Sim. que a gente fala que são fascinantes, mas existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu conheço o livro. Isso eu acho que eu não conheço. Mas eu não li. Então, é uma pesquisa que foi feita há 8 décadas, para você ter uma ideia, depois que antes dele trazer o livro. Tá. Mas, obviamente, tem outros livros, porque não partiu só do autor, que é o Shawn Achor, mas de outros, né? Porque esse estudo ele foi feito há 80 anos atrás, com o pessoal que era feito ali, né? Na pesquisa, na mão e tal, e eles contam que eles estudaram os alunos, e aí eles levaram essa pesquisa para a família. Então, depois esses alunos casaram, tiveram filhos, e eles foram continuar. Hoje em dia, obviamente, a pesquisa coloca lá os eletrodos, né? Faz lá o PET scan e vai vendo como é que funciona teu cérebro e tudo mais. E aí, ele traz essa questão da gratidão, né? Especificamente, ele fala sobre a questão da gratidão, de ser grato. E aí você fala para a pessoa praticar gratidão, a pessoa mas eu sou grata. E não é essa gratidão que a gente está falando, é aquela de sentir mesmo. Como você falou agora há pouco, tem que acontecer dentro de mim. Tem que ser verdadeira, né? Se não acontecer dentro da gente, não acontece nada fora, né? E aí ele diz o quanto o sentimento praticado da gratidão, que geram emoções positivas, melhoram a tua imunidade, melhora a questão do sono, melhora as suas relações. Então a gente vai vendo que o que Paulo falou, o que Paulo de Tarso falou? Em tudo, dai graças. Dai graças, Né? Então eu faço esse trocadilho muitas vezes. Eu falo assim, poxa, lá atrás, há 2000 anos atrás, ele já sabia que a prática da gratidão iria nos fazer bem. Por isso que falou em tudo, dai graças. E aí o teu corpo responde muito melhor. Mas isso é uma prática, não é um dia faço, outro dia não. Harvard tem pesquisas relacionadas a isso, se eu não me engano, desde 1919. Mas esses estudos já começaram lá no século XVII. Muitos. Né? Já na Europa. E eles têm esse estudo muito profundo, que eles têm lá a disciplina de psicologia positiva. Uhum. E um dos grandes professores dessa cadeira é o Tal Sahar. Sim. E ele traz um trabalho sensacional sobre a felicidade. Né? E ele vai falar sobre felicidade, gratidão, espiritualidade, resiliência. Então são pontos que ele pega e vem trabalhando, né, de uma forma muito legal. E muitos experimentos, né? Porque a gente não pode esquecer que ali é um espaço acadêmico. Exato. Então, tudo eles fazem dentro de um... Para aquilo que para a química é o laboratório de biologia, para o pessoal da saúde emocional, psíquica, etc., o laboratório é o ser humano, né? É o ser humano, só que hoje contando com a tecnologia, com todas as possibilidades que nós temos, né? Todos os aparatos. Exato. Agora eu te falo, tudo isso, né? A questão da positividade, da felicidade, de você não lamentar, quem que trouxe primeiro? Jesus. Jesus. Né? E ele falou que era, só que a gente precisa que alguém vá lá, usa tecnologia e mostre, escreva um livro para você falar, agora eu vou praticar. E além disso, né, tem uma coisa importante que eu acho que para quem está nos assistindo também é legal avisar. A gente não está falando de uma felicidade mundo de Alice, né? A gente está falando porque, assim, felicidade não existe como... Até o próprio professor
Tal Sahara, ele fala que ele viveu uma situação, conta rapidinho, a história é curta. Ele disse que ele tinha, a primeira vez que ele entrou para dar aula nessa cadeira, ele tinha 7 alunos. 7, acho que era isso. Sim. Um saiu, ficou 6. Aí um dia um faltou, ele só tinha 5. E aí ele estava lá no refeitório de Harvard, daí chegou um aluno que era do mesmo quarto desse aluno que faltou. Ele falou, professor, o senhor está enrolado, o senhor está perdido. Eu falei, por que eu estou perdido, né? Não entendi. Porque o senhor é um cara que não pode estar triste nunca. Aí disse que ele parou, ele falou assim, pô, pera lá. Né? Porque ele dava aula sobre psicologia, sobre psicologia positiva, e ele estava falando sobre felicidade. Aí aquilo foi importante para ele frisar mais ainda a importância de se compreender que falar sobre felicidade e discutir sobre a importância dele não é ser feliz, e é ter a certeza de que a gente não vai ser feliz o tempo todo. Ainda não é impossível. Dá, ainda não dá. E até o momento não feliz é um momento importante de aprendizado. Né? Sim, com certeza. Que inclusive potencializa a sua própria resiliência. Né? Exatamente. Então são questões assim que, infelizmente, Vera, eu acho que sabe por que tem muita confusão? Porque tem muita gente despreparada falando sobre conceitos, porque a gente sabe que vem as modas, né? Sim. Infelizmente, sim, a gente vive de modas. E aí, às vezes, só trocam os nomes, mas a moda é a mesma. E, infelizmente, tem pessoas que acabam usando disso né, no dia a dia aí, e acabam enganando pessoas. E são rasas e não praticam, é verdade? E aí pega ali uma frase ou pega um pequeno texto ali, mas não se aprofunda, não entende a origem, não entende teoricamente qual é a proposta daquele intelectual. Exato. Então há um distanciamento muito grande da realidade por uma prática, muitas vezes, né? E aí é onde, por exemplo, algumas religiões vão perdendo credibilidade, algumas visões de mundo, né? Porque, infelizmente, tem o fator humano. Tem, né? tem. Todos os lugares têm. Tem, né? Tem. Todos os lugares são santos e pecadores, né? Assim, usando uma linguagem cristã medieval. É isso, né? Mas é muito legal esse estudo, eu acho que é muito importante a gente discutir essas questões, né? Porque senão a pessoa, eu digo muito isso, às vezes a pessoa, ela acredita que a religião dela vai levar ela para a evolução. E a gente sabe que não é isso. E ela joga na mão também da... Exatamente. Eu vou evoluir indo ali na igreja, na casa espírita, rezando, e não é isso, né? É justamente a prática daquilo que eu aprendo. E será que eu estou aprendendo de forma clara? Será que eu estou aprendendo de forma correta? Como a gente falou agora há pouco da humildade. Né? Então, a gente precisa buscar muito estudo e perceber a lógica disso. Por exemplo, dentro do que você está trazendo, né, do estudo sobre a felicidade que eles fazem lá, eles trouxeram uma estatística seguinte, dentro do campo que eles estudaram. Que eu falei agora há pouco, estou falando até agora sobre o nosso modelo de mundo, né, que eu vou agir sempre conforme o meu modelo de mundo. Sempre. Então, e aí é legal, porque aí eu não posso julgar o outro. Porque você está agindo como o seu modelo de mundo. Então, não dá para você agir como o meu. Então, Jesus disse, não julgais, né? E aí, nos estudos deles, eles dizem o seguinte, que 10% da sua felicidade a longo prazo, porque ela né, a felicidade, ela é uma construção, a gente sabe. E essa felicidade que você mesmo falou agora há pouco, não é aquela felicidade mundialista, agora nunca mais eu tenho problema na vida, né? Mas é a felicidade da gente poder saber que eu tenho recursos, eu vou estar animada pelos objetivos que eu tenho, eu não vou julgar o outro, enfim. E a gente sabe que a gente se sente mais feliz. Mas ele diz que 10% da tua felicidade a longo prazo, ela depende do que está fora. 10%. 90% da sua felicidade a longo prazo é o que está aqui dentro. Então, de novo, a importância da gente olhar para dentro. A importância da gente se conhecer, da gente conhecer os porquês. E conhecer os porquês não é ficar assim, porque justificando.
Porque existe o porquê de justificar, é porquê disso. Então, sempre falo para os meus clientes, não fica justificando. Porque quando você justifica, o teu cérebro fala, ok, está justificado. E a gente não quer justificar, a gente quer saber o porquê para poder cuidar daquilo. Então, eu conheço algo para eu poder cuidar daquilo. Então, quanto é importante a gente cuidar do nosso mundo íntimo, do nosso mapa mental, do que está dentro de mim, que eu conheço só 5%. Isso também é um estudo. Se eu não parar para me olhar, para me conhecer, para cuidar desse interior, no racional eu conheço só 5% do que está. O resto está tudo no meu subconsciente. E tem uma coisa que também eu acho que vale, né, colocar aqui. Não precisamos esperar acontecer algo ruim para nós para que a gente valorize a vida, De né? jeito nenhum. Ou que você passe por uma experiência de muita dor para valorizar a não dor, né? Eu acho que o fato de você acordar, né, você não estar sentindo nenhuma dor no seu corpo físico, já é algo muito gigante do ponto de vista humano, físico hoje, que já deve produzir felicidade, porque Sim. Eu estou feliz porque eu estou sem dor, né? E tem pessoas que vivem com dores crônicas, tem pessoas agora nos hospitais sofrendo com dores. Exato. E nós estamos exatamente aqui num ambiente extremamente saudável, tranquilo, seguro, conversando sobre algo que para você é legal, que para mim é muito legal, para ela também é muito legal, e produzindo um programa para pessoas assistirem, que também eu acredito que vai ajudar pessoas. Sim, para produzir. Então, isso é uma doação também. Exato. Né? A gente não pode perder isso de vista. Isso é doação, que inclusive, como você desde o início da sua fala, você frisa muito Cristo, né? Um dos maiores ensinamentos de Cristo foi o doar. É a caridade, é a doação. Exato. E o 1818 também é um ato de doação. A gente está levando para as pessoas palavras, vozes, pensamentos, reflexões, as mais variadas possíveis. E aí é você que vai avaliar o que é bom para você e o que não é. Né? Exatamente. Aí é o livre-arbítrio. Isso me serve você, ou não. te serve ou não. E aí volta lá na sua fala de modelo de mundo. Quer dizer, aí vai depender muito do modelo que eu fui constituído e talvez aquele que eu quero como projeto de vida, né? Exato. E como projeto de vida, a gente precisa querer ser causa. E não efeito, que eu quero e não efeito. Porque senão eu começo a ser o efeito do outro. Então eu tô chateada porque aconteceu tal coisa, eu tô chateada porque o outro não veio, eu tô brava porque aconteceu tal coisa. Não, você tá chateado, você tá bravo, você tá magoado, você tá isso, você tá aquilo, porque dentro de você não sabe lidar com o que tá acontecendo fora.